quero deixar um exercício muito simples e difícil ao mesmo tempo de ser aplicado para a gente trabalhar o nosso lado sombra, para a gente deixar emergir toda a podridão, toda a sujeira que a gente carrega dentro de nós. Não tem como a gente evoluir espiritualmente como pessoa, se autoconhecer sem trabalhar o lado sombra. É tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, tudo aquilo que a gente não quer olhar. Eu tenho medo, eu não gosto de olhar, me causa um certo desconforto. Eu sei que vou ter que entrar em movimento para curar isso. Eu sei que eu vou ter que mudar algo dentro de mim, mudar um comportamento, uma fala, um sentimento, e eu não quero mudar. Então eu vou jogando tudo para debaixo do tapete. E também muitas vezes a gente joga ali dons, talentos, questões positivas que a gente tem medo de mostrar para o mundo, o nosso propósito, a nossa missão de vida, aquilo que a gente ama fazer, mas a gente tem medo, a gente rejeita, a gente se preocupa com o que as pessoas vão falar desse nosso dom, desse nosso talento, qualidade, e a gente também joga para debaixo do tapete. E essa sombra vai crescendo, ganhando espaço na nossa vida. E a sombra, ela quer emergir, ela quer vir à tona, ela quer e precisa ser trabalhada, aceita. A gente tem que jogar luz nessa questão, trabalhar todas essas questões que estão debaixo do tapete. Só assim a gente consegue passar por esse processo do autoconhecimento, só assim a gente consegue evoluir espiritualmente falando e como pessoa também. E quando a gente não olha para o nosso lado sombra, vai crescendo e chega um determinado momento que toma conta da gente. Então a gente se torna só sombra. O mundo só enxerga sombra, de tão grande que a mesma tá. Então é quando acontece os atos falhos ao longo do dia. Sabe aquela pessoa que briga no trânsito, é agressivo, agride as pessoas verbalmente, não fala bom dia pro porteiro, é mal educado, tem vários atos falhos ao longo do dia e você consegue enxergar isso nela e ela não enxerga. Tem momentos de surto, né? Tem momentos que sai brigando com todo mundo ou escolhe uma vítima, digamos assim, para despejar todo o seu lixo, todo o seu conteúdo emocional negativo. Tudo isso é o lado sombra emergindo, tudo isso é o lado sombra transbordando. Imagina um copo onde você vai colocando um líquido escuro. Você vai colocando, sem parar. E você não tira, você só vai colocando. Chega uma hora que transborda e suja tudo, né? Espalha por todos os lugares. Isso é a sombra. Então aquela pessoa que discute no trânsito, que tem umas atitudes que você olha assim, você fala, cara, não tô te reconhecendo. E depois essa pessoa volta como se nada tivesse acontecido. Tudo isso é o lado sombra da pessoa não trabalhado vindo à tona. Então, paciência com os amiguinhos. Bora lá pro exercício. Você vai precisar de papel e caneta e você vai deixar toda essa sujeira vir à tona. Todas as questões deixa emergir. Então, defeitos, tabus, preconceitos, crenças, vivências, né? Uma discussão, uma briga no trânsito, um momento em que você agrediu uma pessoa verbalmente ou até mesmo fisicamente, comportamento, fala, sentimentos, atitudes erradas. Por que hoje, quando você chega na empresa que você trabalha, você cumprimenta o pessoal da diretoria
mas o porteiro lá de baixo e a senhorinha que limpa, faz a limpeza, né, do prédio, você não cumprimenta. Percebe aí por que é difícil olhar para o lado sombra? Porque você vai olhar para toda a podridão que você carrega. Você vai olhar para toda a sujeira que existe dentro de você. Seguindo, infância, brigas, intrigas, rivalidade, ações erradas, né? Aborto, término, inveja, preguiça, procrastinação, egoísmo, mentiras que você contou, infidelidade. Então deixa emergir toda essa sujeira, todo esse lixo que você não quer olhar, que você tem medo de olhar, que você está jogando para debaixo do tapete. Percebe o quanto é necessário coragem, atitude, vontade de olhar para essas questões? Depois de ter anotado, né, no seu papel tudo o que você lembrou, deixa esse papel em um local fácil, porque eu te garanto que vai surgir muitas e muitas questões. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Não tenha vergonha, não tenha medo, né? A gente não vai mostrar esse papel para ninguém, pelo contrário, só a gente tem acesso a isso. Segundo momento do exercício. Uma vez por dia você vai pegar uma folha, se você tiver uma lousa, melhor ainda. O importante é que você consiga ficar em pé, de frente para esse papel, de frente para essa lousa, com letras grandes, gigantes. Você vai escrever qual a questão que você vai trabalhar naquele dia. Por exemplo, estou mentiroso. Aí você puxa. Eu sempre conto mentiras, isso afasta as pessoas de mim. Ontem eu menti para o meu chefe. Semana passada eu menti para os meus pais. Disse para eles que não ia participar do almoço de domingo porque ia trabalhar o final de semana todo. E foi uma mentira. Já fui pego na mentira. Você vai anotando todas as consequências. Porque conhecer as nossas qualidades é muito fácil, mas olhar para a nossa podridão é muito difícil. Lembrando também, pessoal, que cabe pontos positivos, tá? Às vezes um dom, um talento, uma qualidade que você está colocando ali debaixo do tapete, que você não tem coragem de mostrar para o mundo. Por exemplo, fiz faculdade de engenharia, mas o meu sonho era fazer medicina. Por que eu não fiz medicina? Qual é o bloqueio? Por que eu tenho medo de encarar esse meu sonho? Se é o meu propósito, por que eu não faço algo para isso acontecer? E vai colocando as consequências. Deixa toda a sujeira vir à tona. É um processo difícil, é um processo que vai levar bastante tempo, né? Eu posso dizer que se pendura aí, né? Dura toda a nossa vida trabalhar, olhar para essas questões. Escreveu no quadro, colocou as consequências, você vai olhar para esse quadro, vai mergulhar nessa questão durante todo o seu dia. Se você está trabalhando a questão de inveja, você vai ficar o dia todo se perguntando por que você está invejoso, de quem você sente inveja, por que isso existe dentro de você. Vai trabalhar essa questão ao longo do dia. No final do dia, joga a folha fora ou apaga o quadro e coloca outra questão ali para ser trabalhada. É muito importante também você ter em mente que você não é, você está. Você está invejoso, está mentiroso, está preguiçoso, está fofoqueiro. Essas questões, elas podem ser mudadas. Depende somente do seu padrão vibratório, comportamento, sentimento, fala, atitude. Hoje você pode estar invejoso e amanhã não. Por isso que a questão do orar e vigiar nesse trabalho
da sombra também é importante. Todas as vezes que brotar dentro de você um pensamento, um sentimento de inveja, uma vontade de mentir, por exemplo, tá vindo em você um ato falho, cancela. Tá cancelado, cancelado, apagado. Isso não existe. Eu não sou isso. Isso não faz parte de mim. É a minha sombra emergindo. Eu olho para minha sombra, eu acolho, eu trabalho e eu dissolvo essa questão. Eu jogo luz na minha sombra. Esse exercício é uma forma saudável da gente olhar para a sombra. É uma forma saudável da sombra emergir. Se a gente não trabalha a sombra, ela vai arrumar um jeito de vir à tona. E isso vai destruir os nossos relacionamentos. Porque a gente sempre vai cometer atos falhos com outras pessoas. E as pessoas vão se afastar. Muitas vezes as pessoas vão olhar e não vão entender determinada atitude, determinado comportamento. Poxa, mas a Renata ela é tão simpática, ela é tão legal. Eu não entendi por que ela teve esse momento de loucura comigo. Tô sem entender, tá? É a sombra emergindo. Então, olhar para o lado sombra é permitir ele vir à tona de uma forma saudável, de uma forma aonde eu consigo trabalhar isso e dissolver. Quando eu coloco essa questão no quadro, numa folha de papel, eu encaro isso, eu estou reconhecendo que isso existe, eu estou permitindo que isso venha à tona, eu estou acolhendo essa questão e eu estou buscando solucionar essa questão. Ferramentas que me ajudem a solucionar essa questão. Então, quem está buscando aí o desenvolvimento pessoal, o crescimento, o caminho espiritual, se conhecer, olhar para a sombra é fundamental. Antes que você passe por situações vergonhosas, que ela vai preparar para você, né? Que ela vai surgir ali na situação para falar, olha, eu tô aqui, eu existo, tá? Olha para mim. Então ela vai colocando a gente em situações embaraçosas pra gente parar e falar, não, eu preciso olhar para essa questão. Todo mundo tem sombra, se a gente não tivesse, a gente já não tava mais aqui no planetinha azul. Se cá estamos, é porque precisamos trabalhar essas questões. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.